Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui, né, como eu disse lá nas minhas redes sociais, para falar de oração. Eu quero que você dê um like ou um dislike, tá bom? Mas que você tenha alguma reação aí nisso que eu tô falando. Se você que tiver alguma opinião diferente, se você não concorda comigo, tudo certo. Isso é muito bom, porque quer dizer que você não é Maria vai com as outras, né? Lá em 2 Crônicas, eu quero falar desta oração. 7,14 diz assim: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter de seus maus caminhos, então os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bom, você sabe que primeira crônica e segunda crônica são livros históricos, né? E fala quase as mesmas coisas que fala em 1 Samuel, 2 Samuel, e também Primeira Reis, Segunda Reis. E aqui só acrescenta algumas coisas. Mas só para esclarecer, essa oração é para o povo, foi como o rei Ciro fez, como se fosse um decreto para que eles pudessem ter uma forma, né, de buscar a Deus para eles saírem do cativeiro, né? E eles enfatizam muito também os aspectos eclesiásticos e religiosos da história e o progresso da adoração no Templo de Jerusalém. Essa oração era para o povo daquela época. Quando Jesus veio como homem, foi um divisor de águas em todos os aspectos na vida de nós cristãos. E eu tava assim, meio sem entender porque eu não queria fazer essa oração. Quando pediu para fazer esse tipo de oração, eu tinha uma resistência no meu espírito e eu comecei a buscar a Deus e pedir, Senhor, me mostra o porquê disso. Porque hoje, queridos, a nossa obrigação como cristão é cuidar das viúvas, dos órfãos, atender os pobres, pregar a palavra de salvação e levar a presença de Deus para a vida das pessoas, curar os enfermos, testemunhar, porque de graça dai, aliás, de graça recebei, de graça dai, falar do amor de Cristo para toda criatura. Isso é uma coisa que nós temos que fazer. E lá em Mateus 6,6, ele diz como deve ser a oração, né? Apesar que ali era uma oração para uma nação, e aqui é uma oração pessoal, mas em questão de quando nós passamos muito tempo com Deus, ficamos cheios da presença dele, querido, nós ganhamos qualquer batalha. Intimidade com Deus leva você a ganhar batalhas e a cumprir o propósito de Deus na sua vida. E lá diz em Mateus 6,6: Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê em secreto te recompensará. Por que isso, queridos? Eu comecei a questionar e Deus me respondeu isso. Depois da minha vinda, foi um divisor de águas. Mudou alguns aspectos da oração e o meu povo precisa entender isso. Porque as pessoas estão sofrendo e nós estamos muitas vezes orando de uma forma errada. E isso não causa um efeito preciso que tinha que acontecer na vida das pessoas. Lá em Mateus 11, 28, 30 diz: Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, gente. Foi justamente por isso que eu questionei. Porque eu acho muito pesada essa oração.
E eu questionei assim, eu falei, Senhor, mas por que que a gente tem que ficar pedindo perdão pelos pecados das pessoas, orando isso? Porque é uma coisa, né, que Davi fez, ofertou, até mesmo para vencer batalhas, né? Era um peso muito grande, era um preço muito alto, porque o Senhor reagia diante das ações do seu povo lá no Antigo Testamento. E hoje não. Hoje ele age conforme a justiça. E o que é a justiça de Deus hoje? Porque as pessoas falam assim: vamos buscar a justiça de Deus, mas as pessoas acham que buscar a justiça de Deus é estar pedindo perdão pelos pecados e preocupados com o pecado da nação, com o pecado do povo, porque o Senhor vai lançar juízo por causa das injustiças. Mas aqui na palavra dele parece que existe alguma contradição, mas não é. É porque realmente hoje, ao invés de nós buscarmos justiça sobre as pessoas, nós somos a justiça de Deus. Como eu disse lá em Mateus, né? 11, 28 e 30, que mudou. E ele diz assim que é para lançar o jugo sobre ele. E é para a gente aprender dele, não é para a gente ouvir o que ele fala, para nós fazermos o que ele faz. Porque ele é manso e humilde de coração. E assim nós vamos encontrar descanso para nossa alma, por quê? Porque a luta é de Deus. Porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Por que eu estou dizendo isso? Nós mudamos, sabe, a forma. É claro que muitas vezes as pessoas não fazem por intenção, elas fazem porque realmente elas não têm um conhecimento. E uma coisa que eu tenho visto muito são pessoas levantarem-se para a guerra e convidarem Jesus para a sua guerra. E foi outra coisa que Deus colocou no meu coração, que é isso de lançar o jugo sobre ele, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Significa que não é você que entra na guerra e chama Jesus para a guerra, mas Jesus vai para a guerra e ele te chama para cooperar com ele nesta guerra. E quando você faz isso, é infalível, não tem como você perder uma batalha aonde Deus está à frente desta batalha. Então, soldados, quem chama-nos para a guerra é o general, ok? E a oração para hoje? Como seria então? É uma oração que eu tenho feito, né? Que deu na minha vida a respeito de muitas coisas que eu não tinha resposta. E de repente eu comecei a ter respostas com esse tipo de oração. E eu entendi realmente que isso é algo muito importante. E tá lá em Efésios, eu li no meu outro vídeo, mas vou ler de novo, porque é a oração que nós temos que fazer pelos governantes, pelos sacerdotes, pelas pessoas que estão à frente do povo de Deus. Essa oração de Efésios 1, 17 e 18, que diz assim: Não cesso de dar graças e de orar, para que Cristo vos dê o espírito de sabedoria e revelação e o pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, para que saiba qual é a real esperança do chamado que vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então a gente fez um paralelo aqui da oração de Segunda Crônicas, né? Segunda Crônicas eu esqueço, mas é Segunda Crônicas 7:14, com a oração de Efésios 1:17 e 18. E eu quero terminar lendo para confirmar que você não precisa buscar justiça, não precisa ser um justiceiro, usando muitas vezes a intercessão, a oração para isso, mas que você mesmo é a justiça de Deus. E a partir do momento que você coopera com o Senhor, é Ele que vai te dar as diretrizes do que você deve fazer e você deve orar. E lá, para terminar, em 2 Coríntios 5, 21,
Diz assim: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então você é a justiça de Deus. Amém? Vou fazer aqui uma oração, né? E o próximo assunto vai ser a oração de Ana. Você que é estéril, você tem alguma amiga estéril, pasme. Nós vamos ter um método de engravidar rapidamente. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês: oração é divertida. Oração tem que ser algo divertido, tem que ser uma aventura. E eu quero que vocês mandem esses vídeos para as pessoas, compartilhe. Mulheres que não podem ter filho, vou estar orando para vocês, o Senhor vai fazer milagres nessa oração de Ana, que provavelmente vai ser feita na sexta-feira, tá? Eu vou lançar aqui no YouTube e eu aviso para vocês. E nós vamos orar agora, ok? A respeito desses ensinamentos que o Senhor nos deu aqui hoje, ok? E se você tiver alguma dúvida, quiser discutir esse assunto comigo, quiser questionar, fica à vontade, eu tô aqui esperando ansiosamente para que vocês venham falar comigo, ok? Então vamos orar. Senhor Jesus querido, nós estamos aqui diante da tua presença, Pai, pedindo para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, que nós tenhamos sabedoria, revelação e pleno conhecimento de Ti nesses dias. Pai, nós não queremos, Senhor Jesus, levar um jugo pesado. Nós não queremos, Senhor Jesus, fazer nada contrário da Tua vontade. Então, nós estamos aqui colocando o nosso coração, a nossa vida diante da Tua presença, para que o Senhor faça a Tua vontade e o Teu querer. Porque o Seu jugo é suave e o Seu fardo é leve. E nós queremos, Senhor, entrar no Seu descanso, Senhor Jesus, para que todas as preocupações, sabe, que nós temos, sejam lançadas sobre Ti, e que nós possamos aprender com a melhor forma a eficácia de vencermos as nossas guerras e de fazermos as nossas batalhas. Nós pedimos que o Senhor abençoe todas as pessoas que vão ouvir este vídeo, que vão assistir, que o entendimento deles sejam abertos e que o Senhor fale grandemente nos seus corações, confirmando aquilo que está no teu coração. É que eu te peço neste momento e te agradeço em teu nome, Jesus. Amém. Que Deus abençoe.